A primeira semana de fevereiro foi o primeiro dia de aula, o retorno das aulas para a grande maioria das escolas. E eu fiquei pensando uma questão. Eu sou a pessoa que sempre busco as minhas filhas e meu marido é quem leva. E muitas das vezes eu chego ansiosa querendo saber como foi. E elas passam boa parte do dia ali. E na grande maioria das vezes elas não estão interessadas em conversar. Então, em primeiro lugar, uma dica que eu dou, mas não é sobre isso o vídeo, não pergunte só como foi a aula, porque normalmente eles respondem, foi boa. Ou, tá bom, ok. Sabe? Essas respostas muito mais simples e desinteressantes. Mas quando a gente pergunta do que você brincou, o que aconteceu, qual foi a aula que você teve, o que teve de bom, o que teve de ruim, né? Se interessando mais e direcionando um pouco a pergunta e a resposta, elas costumam responder mais. Mas, voltando para o que eu estava me referindo, normalmente, mesmo fazendo esse tipo de pergunta, ela tá mais cansada, principalmente a Maia, que a Naomi começou justamente nessa semana. Mas, ela tá cansada. E uma vez eu assisti um vídeo no Instagram que falava da importância do silêncio depois desse momento de hiperestímulo. Então a criança passou ali boa parte do dia e como se a cabecinha dela precisasse de um descanso. E às vezes vem os pais ou algum outro cuidador fazendo um monte de pergunta e ela já foi hiperestimulada, então ela precisa daquele silênciozinho, daquele tempinho dela. Mas aí, indo além, então eu tento, apesar da minha ansiedade, eu tento dar um pouco desse silêncio e fazer uma outra pergunta ali. Mas além disso, os nossos filhos passam por muitas situações num dia. Uma discussãozinha com um coleguinha, uma explosão aqui, uma brincadeira ali, uma brincadeira em que perdeu, uma brincadeira em que viu outro coleguinha perder e por aí vai. E muitas vezes a gente minimiza essa complexidade de coisas que eles passam diariamente. E estava conversando com alguns casais de pais que estavam ali, nessa primeira semana, na adaptação, nessa novidade, né, do retorno às aulas. E a gente estava falando, normalmente eles mesclam as turmas e separam alguns dos coleguinhas que eram muito próximos, enfim. E os pais ficam tristes com isso. Ano após ano, eu fico frustrada, porque, eu separo daquela amiguinha, poxa, eu gostava tanto desse pai, dessa mãe, e agora vai ter que começar tudo de novo. E esse é um sofrimento, principalmente para nós adultos, porque não é tão fácil fazer amizade, não é tão fácil se vincular a alguém, não é tão fácil chegar num lugar que você não conhece ninguém, num trabalho novo, numa cidade nova, numa relação nova. Mas as crianças, elas têm mais facilidade com essas relações. Elas começam a ver uma brincadeira e falam, posso brincar junto? Então a criança tem mais facilidade, mas isso não significa que não seja estressante. Então, o meu primeiro ponto aqui é a gente olhar para essas crianças, acolher nossas crianças diante dessa novidade toda. Não é porque elas não estão reclamando que não seja difícil, que não seja desafiador, que não tenha estresse. Então, essa é a minha reflexão para hoje. Vamos cuidar, olhar e, de repente, dar um pouquinho mais de silêncio para os nossos filhos, para eles elaborarem tudo aquilo que eles estão vivendo.